Oi gente, bom dia, bem-vindo a outro vídeo neste canal. Hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 1, versículo 22. Estava lendo isso ontem e me veio à mente o que eu vou compartilhar com vocês. Diz assim no versículo 22 de Mateus: Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Se nós lemos os evangelhos, que é Mateus, Lucas, João e Marcos, nós poderemos então ver que muitas vezes, até o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, tantas coisas que aconteceu com Jesus, aconteceu para o simples fato para cumprir o que já estava escrito, o que já tinham profetizado no Velho Testamento. Somente foi um cumprimento. Judas para matar Jesus foi um cumprimento da palavra. O fato que José teve medo e ele acabou indo para Nazaré ao invés do outro lugar que tinha sido mandado ir, foi para se cumprir um mandamento, uma profecia que já estava sendo escrita. Que eu quero dizer assim, gente, as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, as leis que estão acontecendo agora nos Estados Unidos, nós temos como presidente, trocou o presidente, nós temos como presidente o Joe Biden em vez do Donald Trump. E eu tenho ouvido aqui nos Estados Unidos, já antes das eleições, havia muitas profecias dizendo que Trump era o escolhido de Deus e dizendo muitas coisas errôneas, que eram obviamente falsas, pessoas cristãs dizendo que Donald era o escolhido de Deus porque ele era cristão, simplesmente pelo fato que ele tinha falado o nome de Jesus, sem olhar o resto da vida dele, de mentiras, de adultérios, de todas essas coisas que obviamente ele não era de Deus. E eu tenho visto tanta discórdia entre os cristãos, até mesmo em países, pessoas em outros países, pessoas no Brasil, tendo uma opinião sobre o presidente Donald Trump, sobre as leis aqui dos Estados Unidos, sendo que não vivem nos Estados Unidos. Tem muitos que nem tiveram nos Estados Unidos, nem sabem o que está acontecendo nos Estados Unidos, só sabem o que está acontecendo através das mídias, através da televisão, e tem uma opinião sobre esse país e sobre o que está acontecendo, sobre os americanos, o que estão fazendo, o que estão dizendo, e eles não têm ideia do que estão falando. E eu fico assim, meu Deus do céu. Porque a minha Bíblia diz aqui, ó, tantas coisas que aconteceram foi para cumprir as escrituras, foram para cumprir as profecias que já estavam escritas, foram para cumprir a palavra de Deus que já estava escrita. Se fosse de Deus o Donald Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, por mais que todas as pessoas nos Estados Unidos tivessem votado pelo Biden, Donald Trump ia ter ganhado as eleições. Entendeu? Se fosse Biden para ganhar as eleições, para que a palavra, as profecias de Deus fosse cumprida através de Biden e não de Trump, por mais que todo mundo tivesse votado no Trump, Biden ia ter ganhado. Gente, nós temos que parar de brigar um com o outro. Nós temos que nos lembrar que quando Deus falou algo, decretou algo, está decretado e é isso que vai acontecer. As coisas, as leis que estão acontecendo no meu país, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, em todo que é lugar, já estavam escritos, já estavam profetizados. Jesus está vindo. Não vai ter nenhum ai na Bíblia, nenhuma palavra, nenhum ponto final na Bíblia que não vai ser cumprida, porque já está escrito. Senão a Bíblia inteira seria falsa. As coisas estão acontecendo de uma certa maneira que a gente está se apavorando da humanidade, das leis que estão aceitando, das coisas que está acontecendo, mas a nossa Bíblia diz para a gente não se assustar essas coisas, porque tem que acontecer. Elas são profecias, elas anunciam a volta de Cristo.
Nós podemos orar pelas leis, sim. Nós podemos orar pelos presidentes, claro. Nós podemos orar pelas nações, claro que podemos orar. Mas nós temos que entender que no final do dia, o que foi profetizado, o que está escrito, o que Deus já disse que ia acontecer, vai acontecer. E a gente fica brigando, fica perdendo tempo com leis vãs de ser humano. Nós ficamos perdendo tempo agora com essas eleições. O Trump tinha que ter ganhado, mas o Biden agora vai estragar o mundo, que o socialismo, e não tem nenhum fato real nisso. Vamos parar de perder tempo, de ficar brigando um com o outro. Diz a Bíblia que nós não podemos ficar brigando, ficar lutando contra a carne. Nós temos que lutar contra potestades que estão ao nosso redor. Te dá conta disso? Não é o Trump que está lá em cima, meu filho. Se ele não é guiado pelo Espírito Santo, quem está guiando ele? Não é o Biden que está lá na frente. Se ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo, quem que está guiando ele? Nós não estamos lutando contra as leis, não estamos lutando contra pessoas, contra presidentes, contra outros seres humanos. Se não são por Deus, são contra Deus. Nós estamos lutando contra a potestade. E só há uma maneira de fazer isso, é de joelho, é na presença de Deus, é através do jejum. Entendeu? Vamos parar de perder tempo, de ficar nessa briguinha, um contra o outro, dizendo que tinha que acontecer de uma maneira, dizendo que tinha que acontecer de outra maneira. Se Deus decretou, está decretado. Já está falado. E tem muitas vezes que a gente diz, não, mas Deus não iria querer algo ruim para a nossa nação. Deus não ia querer algo ruim para a minha vida. Você leu a Bíblia já? Quantas coisas acontecem de ruim na Bíblia? E Deus mandou acontecer. Cristãos hoje mesmo estão sendo perseguidos, eles estão perdendo a sua vida, eles estão perdendo a vida dos seus filhos. Não quer dizer que Deus não está com eles, quer dizer que Deus está com eles. Nós temos que parar com essa cristianismo de tudo vai bem, vai estar tudo certo, tudo vai estar na paz, porque não é certo, não é isso que a Bíblia ensina. O Holocausto, por exemplo. O Holocausto foi algo terrível. Terrível que aconteceu. Já estava escrito. Já estava profetizado que ia acontecer. Já estava escrito porque eles não obedeceram a Deus. E Deus já tinha decretado, então aconteceu. As torres aqui nos Estados Unidos, em 2001, quando derrubou tudo. Já estava escrito em Daniel que ia acontecer. Horrível. Muita gente morreu. Foi um susto para todo mundo. A economia dos Estados Unidos foi abaixo. Já estava escrito. Então tinha que acontecer, gente. A volta de Cristo já está escrita. Tem que acontecer. E Deus vai fazer acontecer tudo o que está escrito. Ele não vai deixar nada sem acontecer. Nada. Então vamos parar de perder nosso tempo brigando nas redes sociais, brigando por coisas que a gente nem entende que está acontecendo, por país que a gente nem vive e nunca foi. Vamos parar de brigar um cristão contra outro com essas briguinhas que não faz nenhum sentido. E vamos nos enfocar em orar por as nossas nações. Vamos nos enfocar, então, estar em jejum e oração na presença de Deus, para que quando Jesus venha, que vai acontecer, os sinais estão em todo o nosso redor, nós estemos prontos. E a Bíblia vai se cumprir como tem se cumprido. Se Deus tem que usar Biden ou Trump para fazer as suas profecias acontecer, ele vai usar. Podia ser outra pessoa que tinha acabado ganhando. Deus ia usar essa pessoa. Deus usa quem quer. É Deus quem põe e quem tira os governos deste mundo. Deus usa quem Ele quer para que a sua palavra seja cumprida conforme a vontade dEle. Então vamos parar de brigar, vamos parar de não perder o nosso tempo e vamos lutar em oração.
Tu quer fazer uma diferença? Tu quer que a tua voz seja escutada? Tu quer que Deus seja louvado? Se põe de joelho em oração, na presença de Deus, sem ninguém ver, sem saber que tu tá. Só assim vai haver uma mudança, só assim poderá ver algo acontecendo na tua vida. Que Deus abençoe, tá bom?